pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui para vocês mais uma vez uma planilha grátis. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma planilha de controle de abastecimento, tá? Para que vocês possam controlar aí o quanto vocês estão abastecendo no ano em quantidades de litros e em valor abastecido. Então aqui você tem o acumulado do ano e aqui você tem mês a mês, para que você possa identificar qual é o mês que você mais abasteceu em litros ou em valor. Então aqui quando você digita o ano, vai aparecer o resultado do ano e aqui por tipo de combustível também. Se você seleciona um tipo de combustível específico, ele vai mudar aqui para vocês os indicadores, tá? Então se eu quero ver o acumulado, eu deleto aqui essa opção e mostro o acumulado de todos os tipos, beleza? Eu vou explicar aqui para vocês como utilizar, como preencher essa planilha. Como eu sempre falo aqui, o objetivo das planilhas grátis que a gente traz aqui é trazer planilhas que você consiga utilizar independente do seu nível de conhecimento. Então a gente não vai trazer aqui planilhas com recursos muito avançados, muito robustos, porque essa não é a proposta desse tipo de planilha, tá? Diferente das planilhas da loja, diferente das planilhas que a gente desenvolve personalizado, ok? Então se você está chegando aqui no canal hoje pela primeira vez, não deixe de se inscrever para que você acompanhe os próximos vídeos. A gente tem vídeo toda semana aqui no canal, tem muita série legal aqui para você acompanhar. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal também para o nosso crescimento. Ok? E eu vou deixar o link dessa planilha aqui para que vocês possam baixar ela gratuitamente, tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário aqui fixado, tá bom? Bom, então aqui eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Para vocês utilizarem essa planilha no dia a dia. Aqui a gente tem as informações do veículo, para saber qual veículo que você está controlando aqui os abastecimentos. Então tem o nome aqui do veículo, o ano dele. Ok, aqui a gente deixou disponível para vocês, né, as 4 principais tipos de combustível aí que são utilizados, tá? Ah, mas eu só uso um no meu carro, enfim, não tem problema, você não precisa preencher os outros, tá? Aqui a gente só deixa disponível caso a pessoa use mais de um tipo de combustível no veículo. E aqui ele já traz o resumo total do valor gasto com cada tipo de combustível e a quantidade de litros abastecidas em cada tipo de combustível. Aqui a gente tem um resumo também do valor total gasto em todos eles, o total de litro abastecido em todos eles e a média de quilômetro por litro que esse veículo está fazendo, com base nas quilometragens dos registros que eu vou mostrar aqui como é que funciona, beleza? Bom, galera, então vamos lá. Como que funciona aqui? Aqui, lógico, eu já deixei alguns dados preenchidos aqui para a gente não estender muito o vídeo, tá? Então já tem alguns dados preenchidos, mas eu vou simular aqui um novo preenchimento para vocês entenderem como funciona. Então, por exemplo, sei lá, no dia 5/9 de 2026, vocês fizeram um outro abastecimento, esse abastecimento foi com gasolina. E aqui, esse valor abastecido, vocês gastaram nesse dia, por exemplo, R$ 200. E vocês conseguiram abastecer nesse dia 42 litros, ok? E a quilometragem, nesse dia que vocês abasteceram, estava em 52.958 quilômetros rodados. Quando você coloca isso, a planilha automaticamente mostra aqui, ó. Então você rodou 512 quilômetros do último abastecimento para o atual. Por que que isso é importante? Para essa média aqui de quilômetros por litro. Porque o que que ele vai contar? Ele vai contar todos os litros que vocês abasteceram até agora. Ah, ele já abasteceu o valor que está aqui, ó. A quantidade que está aqui, desculpa. 1.389 litros. E já rodou quantos quilômetros? Ele vai somar. Já rodou 14.000 quilômetros. Então ele vai pegar esses 14.000 quilômetros rodados, dividido pelos 1.389 litros, ele vai colocar aqui, então você está rodando uma média de 10 quilômetros por litro. E isso aqui, como a gente está misturando todos os tipos de combustível, então ele está avaliando o carro. Tá? Ele não está avaliando, com álcool eu ando mais, com gasolina eu ando mais. Não, a média aqui é uma média geral, tá? Então, por isso que ele permite que você utilize vários tipos de combustível diferentes e é a média geral do veículo, independente do tipo de combustível, ok? Mas aí, de repente, no seu caso, você precisa que a planilha traga a média de quilômetros rodados ali, né, por litro, separado por tipo de combustível. Se isso é necessário para você, enfim, pela análise, a necessidade que você tem aí no seu dia a dia, você pode nos solicitar um orçamento, entrar em contato que a gente desenvolve essa versão para vocês. Porque nessa versão gratuita que a gente está disponibilizando, a ideia é que ela calcule a média
de quilômetros rodados por litro do carro, do veículo em si, independente do tipo de combustível. Mas se isso for necessário para vocês, a gente pode fazer uma versão personalizada de acordo com a sua necessidade. Bom, então é assim que vai funcionar o lançamento. Essa parte aqui que está em cinza é uma fórmula, então vocês não podem mexer. Então vocês podem digitar apenas nesses campos aqui que estão em branco aqui. E aqui uma observação, se você quiser falar sobre o abastecimento desse dia, foi por conta de uma viagem, enfim. Isso aqui é tranquilo, tá? Vocês podem digitar aqui observação. Quando vocês forem apagar esses dados aqui, para lançarem os dados de vocês, se vocês fizerem isso daqui, ó, e deletarem, ela não vai mais funcionar, ok? Então, para vocês apagarem, vocês têm que apagar até a quilometragem atual, depois apagar essa última coluna aqui. Essa coluna aqui que está em cinza, vocês não podem apagar, senão ela não vai funcionar, beleza? E aí, como eu falei, conforme vocês vão fazendo os lançamentos aqui, automaticamente ela vem trazendo aqui já o valor total, abastecido por tipo de combustível, quantidade de litro, e esse resumo aqui total também para vocês. E com os dados lançados aqui, né, aqui você tem sempre os dados acumulados. Aqui nos indicadores, ele permite que você analise esses resultados por período. Ou seja, eu quero ver os meus abastecimentos de 2025. Ele não vai ter nada, por quê? Porque a gente não lançou nada aqui com datas de 2025. Mas se tivesse, você conseguiria analisar aqui por período. Ah, por 2026, aí ele vai trazer. Então, a quantidade de litros que você abasteceu em 2026 e o valor abastecido também em 2026. E isso aqui ao longo do tempo, ao longo dos meses desse ano que você selecionou. Então, aqui você consegue identificar o mês que teve o maior valor gasto e o mês que teve a maior quantidade de litro abastecido. Então, você vê que o mês de maio é o mês que mais gastou, porém não é o mês que teve mais abastecimento em litros, né? Foi em agosto, então provavelmente aqui porque abasteceu com o combustível mais barato. Então, por mais que tenha colocado mais litros, não foi o mês que mais gastou, ok? Então, aqui você consegue, nessa parte de indicadores, ter uma análise por ano e por período. Coisa que aqui a gente só consegue ver nesse resumo, a análise acumulada, tá? Os valores acumulados. E aqui, além de analisar por período, pelo ano, você consegue analisar aqui por combustível. Quando você seleciona um combustível específico, ele vai trazer os dados só dele, ó. 671 litros, você vai ver que é exatamente o mesmo que está aqui. Por que está batendo? Porque aqui só tem dados de 2026. Mas se tiver de vários anos aqui, ele vai pegar o resultado acumulado e não vai bater quando você selecionar um ano específico aqui, tá? Nesse caso está batendo. Só que aqui ele mostra só o acumulado, 671 litros. Aqui você consegue ver que esse 671, como é que ele foi durante os meses. Você vê que ele teve aqui em fevereiro uma alta, depois veio caindo, e aqui ele chegou num pico aqui no mês de maio, em quantidade de litros abastecidos. E nos valores a mesma coisa. Então ele vem acompanhando aqui, deixa eu ver então álcool, o etanol aqui, né? Então ele vai mostrar, você vê que em fevereiro não foi abastecido nada. Tanto não tem nenhum litro, nenhum valor gasto aqui, nenhum real gasto, ok? Então você consegue ver aqui como é que está se comportando ao longo do ano. Aquele tipo de combustível, como é que você está abastecendo, em quantidade de litros e em valor gasto, ok? Então é isso, é tudo automático aqui nos indicadores, tá? Você só seleciona o tipo de combustível que você quer, o ano que você quer analisar e ele vai mostrar de forma gráfica ali como é que você está fazendo o abastecimento desse veículo. Quero ver o acumulado de todos os tipos de combustível. Em vez de selecionar aqui na setinha, clica nele, aperta o Delete, pronto. Ele vai mostrar aqui para você o acumulado de todos os tipos de combustível. Conforme você faz os lançamentos aqui, automaticamente ele é projetado aqui, não precisa atualizar, ter botão para atualizar nada, ele vem automático, ok? Bom, e aqui tem um botão aqui de bônus aqui, para vocês clicarem, tem um bônus aqui que a gente deixa para vocês também, para vocês aproveitarem na nossa loja também, ok? E é isso, galera, é só seguir o vídeo aqui explicando passo a passo, como eu falei, a ideia é ser uma planilha simples, objetiva, para que você consiga utilizar independente do seu nível de conhecimento no Excel. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui para vocês o link para que vocês possam baixar essa planilha de forma gratuita. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E não deixe de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever, claro, para que vocês acompanhem os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.